Meu irmão começou a namorar com uma garota. No dia dele apresentar ela, nós fomos no shopping. Aí a gente conheceu uma menina super dócil, gente fina, sabe? Com o tempo ela começou a frequentar nossa casa. E aí ela ia frequentando, e cada vez que ela tava lá em casa, ela tava começando a se mostrar como brava. A gente até brincava com ela, que ela era bicha braba, que ela era namorada brava. A gente achava até isso engraçado. Só que com o tempo isso foi piorando. Por exemplo, minha mãe falava assim, ó, o almoço tá pronto. Aí ela gritava, Vinícius, vem comer. Aí ele ia comer. Aí ela, coloca pra mim. Aí ele colocava. Você não trouxe refrigerante, não? Nossa, você não presta pra nada. Ela maltratava meu irmão, ela brigava com ele, ela gritava, tudo que ele fazia era motivo de briga. Ela não conseguia conversar com ele direito, ela não conseguia tratar ele bem, ela não conseguia nem agradecer pelas coisinhas que ele fazia. Parece que tudo que ele fazia era obrigação dele estar fazendo, sabe? E o pior é que meu irmão, ele nunca se permitiu. Eu acho que ele tava muito apaixonado, que ele nunca permitiu que nenhuma mulher tratasse ele assim. Só que ele não falava nada pra ela. Óbvio que eu e minha mãe ficava olhando, a gente se assustava um pouco quando ela gritava com ele, maltratava ele. Só que a gente não se metia. Porque a minha mãe, tadinha, ela ficava com raiva. Porque, peraí, nem a minha mãe, que botou ele no mundo, tratava ele com aquela grosseria, a mulher dele vai ficar tratando? Só que, tá bom, se ele deixava, problema deles, né? Aí teve um dia que eles chegaram da rua discutindo, batendo boca, passaram pela gente, não falou. Ela não falou comigo, com a minha mãe que tava na sala. Ela passou direto pro quarto e os dois gritando aquela briga toda. E aí minha mãe assim. Aí teve um momento em que ela começou a xingar muito ele. Você é um burro, idiota, aquilo tudo. E minha mãe chegou, bateu na porta do quarto. Ela abriu a porta do quarto, ficaram se olhando. E aí ela pegou e falou assim, oh, vocês, né, acho que vocês estão com falta de respeito, vocês não estão na casa de vocês. Porque ela tava tão nervosa, ela tremia assim de raiva e ela começou a falar igual a matraca. Não sei se você conhece uma pessoa assim, que ela é compulsiva. E aí ela começou a falar e ela falava e ela não calava a boca. E ela começava a falar assim, seu filho não presta, que seu filho não vale nada, eu tô cansada disso. E ela começou a falar, e minha mãe pegou e falou assim, ô, abaixa seu tom de voz que você não tá conversando com a sua mãe não, você tá conversando é comigo. Rapaz, essa mulher começou a falar assim, o que você tá falando? Seu filho é um porco porque você é uma porca, você não sabe ser mãe. Nunca que eu ia ter filho, eu ia deixar meu neto ficar vindo na sua casa, que meu neto ia ser um esculhambado igual seu filho é, que vocês são um bando de sujo, eu tenho nojo da família de vocês. Na hora ela ia falando, ela não tava prestando atenção no que ela tava falando, parece que o sangue tava descendo nos olhos dela, assim, na hora que ela começou a falar daquele jeito com a minha mãe. Eu fiquei assim, né? Gente, que isso? E ela gritando, e ela falando, e minha mãe só olhando pra ela assim, sabe? Aí minha mãe balançou a cabeça assim, meu irmão calado, meu irmão não falou nada, meu irmão nem pra defender minha mãe. Eu não conseguia, eu juro por Deus, eu não esperava que ela tivesse tido esse comportamento, tratasse falando, tinha nojo da gente, da nossa família, falando que minha mãe é porca. Tipo, cara, você come todo dia na minha casa, você dorme todo dia na minha casa, você tá dentro da minha casa e você tá falando isso. Tipo, que sem noção. Eu fiquei sem reação, eu juro por Deus que eu não consegui falar nada, eu só fiquei assim, ó. Aí na hora, minha mãe calada, ela pegou e minha mãe não falou nada, minha mãe só ficou olhando e fazendo assim. Aí ela pegou e falou assim, ó, tá vendo? Vocês são tão inúteis que nem discutir na minha altura vocês não conseguem. Minha mãe virou e falou assim, ó, quem discute com burro é burro também. Sai de dentro da minha casa! E aí, pô, pra minha mãe que tava calada, minha mãe que era extremamente calma, tranquila, amorosa, ela ter gritado daquele jeito, eu só consegui dar crise de riso. Eu comecei a dar crise de riso do que tava acontecendo. E ela, sai da minha casa agora! E aí ela olhou assim, aí a menina, tremendo de raiva, pegou tudo cara dela, eu não queria mesmo estar nesse lixo dessa casa. E ela só esculachando minha mãe, ela pegou tudo que era dela e saiu. E meu irmão, ele não conseguiu ter reação nenhuma. E minha mãe sentou depois e nós tudo sentados assim, sabe? E aí foi tão engraçado que virou meme, né? Depois que ela foi embora, eu virava pra minha mãe e falava, sai de dentro da minha casa. A gente ficava brincando, assim, e eu e minha mãe rindo muito e levando isso na brincadeira. A minha mãe chegou no meu irmão e foi conversar com ele, foi perguntar pra ele, assim, o que tava acontecendo com ele. Entendeu? Pra permitir esse tipo de situação dentro de casa. O que essa menina tem de tão maravilhosa ao ponto de dela fazer tudo isso, dela esculachar com ele o tempo inteiro, dela tratar ele mal, dela tratar a mãe mal, e ela ainda se achar totalmente na razão.
Eu sou manicure há 10 anos. E graças a Deus a minha agenda, ela é muito cheia. Ela é bastante cheia. Graças a Deus é bem difícil você conseguir um horário comigo. Então, esses tempos atrás, eu tava atendendo, né, uma cliente, tava fazendo a unha de uma cliente, e um número começou a me ligar. Só que ele tava ligando muito. Só que como eu estava atendendo a cliente, eu não parei pra atender o celular. Porém, aquele número ele não parava de ligar, ele ficava ligando, ligando, ligando sem parar. Pensei comigo, vou atender, vai que é algum problema, né? Então, eu peguei o celular e atendi. Era uma moça perguntando pra mim se eu tinha horário na minha agenda pra aquele dia mesmo. E eu disse que pra aquele dia eu não tinha, mas caso ela tivesse interesse, eu tinha outros horários e eu poderia passar o horário pra ela se ela quisesse. Então ela respondeu que sim, que ela tinha muito interesse, pois indicaram o meu trabalho pra ela e ela amou demais e que ela quer fazer unha comigo, tipo, de tudo quanto é jeito. Ali eu fiquei me achando, falei, nossa, caramba, né, meu trabalho já tá sendo super reconhecido desse jeito, né? Fiquei super feliz, passei os horários pra essa moça e nós agendamos. Tá bom. Passou uns dias e chegou o dia do agendamento dessa moça. Então ela chegou tudo certinho, no horário. É uma moça bastante educada, muito bonita por sinal. Parecia aquelas paniquetes, sabe? É uma moça muito bonita mesmo. Chegou, sentou. Assim que eu fui começar a fazer a unha dela, ela perguntou pra mim se eu trabalhava com pacote. E eu disse que sim. Aí ela disse, será que a gente pode começar um pacote então? Porque eu não quero de jeito nenhum perder o horário com você. Pensei comigo, nossa, tô podendo mesmo, né? Então sim, fechamos o pacote. E ali nós começamos, e ali eu comecei a atender ela. Ou seja, toda semana ela estaria ali no meu salão. Beleza, passaram-se uns dias. No terceiro dia dela do pacote, o meu marido, ele trabalhava de noite. Então, de manhãzinha ele chegava. E nesse dia, ela chegou pra fazer a unha e ele chegou bem no mesmo horário. Os dois chegaram praticamente juntos. No que eles chegaram, ela foi, entrou, me cumprimentou com um beijo no rosto, foi e cumprimentou meu marido também com um beijo no rosto. Ali eu fiquei sem entender nada, porque eu perguntei que intimidade é essa? Da onde que surgiu essa intimidade que ela tá achando que ela tá tendo, né? Afinal, ela nem o conhecia, né? Pra ela estar tendo a intimidade daquele jeito. Enfim, fechei a cara e aquele dia eu não troquei uma palavra com ela. Ela perguntava, eu só balançava a cabeça, porque eu quis, né, mostrar, eu queria fazer questão que ela visse que eu não tinha gostado do que ela tinha feito. Então ali terminei a unha dela, ela foi embora, na maior cara de pau, em momento algum pediu desculpa, eu acho que ela nem deve ter percebido, na verdade ela fez de propósito. Ela foi embora. Só que eu tava tão engasgada com aquela menina, tão engasgada, que eu falei, vou fuçar o app vizinho dela, vou lá fuçar. Entrei pra ver. No que eu entrei pra ver, eu entrei nos stories. E nos stories, ela estava jogando muita indireta pra alguém. Pra alguém. Inclusive, ela pegou e, né, numa dessas indiretas dos stories, ela postou assim, ele até pode dormir com você, mas prazer de verdade ele só sente comigo. Olha aí. Pensei comigo, gente, que mulherzinha baixa, né? Que ser humano, tipo, baixo, né? Pensei comigo. Então ali eu já percebi que não era uma pessoa boa pra se ter. Era só realmente fazer o meu trabalho e ela ir embora mesmo. Ali eu não queria mais nenhum vínculo, nenhum contato com ela. Beleza. Beleza. Dias depois eu tô lá mexendo no meu app vizinho, passando os stories, vendo os stories de blogueira. Daqui a pouco caiu no story dessa cliente. A hora que eu vi... E a professora da minha filha que mandou uma notificação no caderno dela, falando pra eu não mandar ela mais com penteados diferentes, nem com lacinhos todos os dias. Gente, o cabelo da minha filha é muito cacheado e bem cheio. Independente, eu acho o cabelo dela perfeito, maravilhoso, mas eu não consigo finalizar ele todos os dias e nem consigo mandar ele solto todos os dias, até porque ela vai pegar piolho na escola. Então eu tiro minha manhã inteira pra poder arrumar o cabelo dela, ajeitar ela pra ela ir bem princesinha pra escola. E assim, tem 2 semanas que a professora dela foi transferida para outro lugar e veio uma substituta. Aí quando foi ontem, eu recebi uma notificação no caderno da minha filha falando que não é para eu mandar mais a minha filha com o cabelo arrumado para a escola, por conta das outras crianças que iam com o cabelo todo desarrumado e isso causava intriga entre elas. Gente, eu fiquei tão besta com esse bilhete. Como não tinha como eu ir na escola ontem, né, porque minha filha já chega e a escola já demora um pouquinho, já fecha. Levantei cedo hoje, já ajeitei ela, deixei ela bem linda e fui com ela pra escola. Quando eu cheguei na escola, eu já fui direto na diretoria e chamei a diretora. Falei, vem aqui que a senhora precisa ver uma coisa. E levei ela até a sala da minha filha. Quando eu cheguei lá, a professora não estava lá e a diretora querendo saber o que tinha acontecido pra ela tentar resolver o problema. Eu falei, não, a senhora vai ter que esperar, porque a senhora vai ter que ver com seus próprios olhos, porque eu nunca vi um negócio desse. Aí a professora dela chegou e eu fui diretamente questionar ela. Aí ela pegou com toda a arrogância do mundo e falou, aqui, ó, você tá vendo? As outras crianças tá tudo desarrumada. Por que é só a sua filha que pode vir? Eu falei, eu não tô escutando isso não. Quando ela falou isso, não prestou não, gente, porque eu